Presidente, o senhor aprovou, hoje a gente teve a aprovação agora da MP, sem as offshores, o senhor vem aprovando várias pautas econômicas aí, uma sinalização para o governo, agora está faltando a parte do governo aí nas negociações, nas promessas? Eu acho que vocês estão cansados de fazer essa pergunta e de ouvir a minha resposta. A Câmara está votando as matérias desde dezembro do ano passado, novembro do ano passado. Não há nenhum tipo de represamento de nenhuma matéria econômica. Essa medida provisória, ela tratava de aumento do salário mínimo. Teve um percalço no meio do caminho que gerou o tumulto, que foi a inclusão de outra medida provisória não prevista. Nós preservamos a isenção de imposto de renda, retiramos a offshore, como ontem na entrevista eu disse, que nós vamos fazer uma composição para arrumar a tributação, organizar os fundos offshore, onshore, os fundos privados, renda fixas, né? Então, nós vamos tratar desse assunto de maneira organizada num projeto de lei que deve vir, como a própria Fazenda já organizou, uma outra medida provisória, tratando de fundos onshore, tratando dessas questões, e um projeto de lei que volta tratando de offshores para que a gente possa incluir tudo isso no PL e resolver toda essa matéria de maneira mais organizada. Presidente, por que essa separação de onshore como MP e offshore como PL? Não é separação, é porque eram todas para vir como PL, certo? Tanto é que a medida provisória sequer foi pautada pelo Senado. Então, o fato é que nós estamos na mesma página. Não há um acordo de procedimento de comissão mista entre Câmara e Senado. Houveram algumas medidas provisórias que, por uma concessão de 2 partidos, instalaram, sem o conhecimento dos outros líderes, sem o conhecimento do presidente da Câmara. Essa inclusão foi sem o conhecimento do presidente do Senado, sem o conhecimento do presidente da Câmara, dos líderes. Ninguém participou desse debate. A maneira que se teve de se recuperar esse assunto, que é importante, para que não se criem versões de que fulano é contra e outro é a favor, taxação de fundos, a gente decidiu fazer essa composição com o ministro interino Dario, com o presidente em exercício Alckmin, com o governo, com os líderes partidários, para que a gente consiga organizar esse tema nos moldes que a gente votou o ano passado, se vocês lembram, um projeto relatado pelo hoje ministro e na época deputado Celso Sabino, de taxação de dividendos, né, onde a gente regulou juros de capital próprio, offshores, com uma alíquota de 6%, que nós encontramos um ponto de equilíbrio naquela época entre o Congresso, o governo e o mercado. Então, essa discussão dos 10% já causa erosão de base, não traz arrecadação, mas é necessária para que o governo elabore as contas orçamentárias. Então, a gente vai encaminhar dessa maneira e encontrar uma solução com tranquilidade. A taxação dos onshore, o senhor acha que é mais fácil a adesão? Não tem diferença, não tem diferença nenhuma, meu amor. Estou lhe explicando que MP, o projeto de lei, não tem diferença. É só a forma de fazer. MP tem efeito imediato, projeto de lei a gente tem que aprovar. Mas não há nenhum tipo de dificuldade com isso. Se for no texto que foi acordado com o secretário Dario, sim. Sem taxação de variação cambial, que isso não existe. Com o acordo dos 22,15, dependendo do prazo da aplicação. Aplicação mais curtas pagam mais, aplicação mais longas pagam menos. E uma taxa de juros que seja factível para que o governo arrecade mais, porque esse é o objetivo, e quem tem possa pagar sem ter que retirar o seu recurso do Brasil e ir para outros países que têm uma taxa muito menor. A Câmara dos Deputados realizou uma cerimônia para a entrega de medalhas em alusão ao Dia da Infância, que é celebrado neste 24 de agosto. A honraria Amigo da Primeira Infância é concedida pela Casa a pessoas ou instituições que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à proteção e às garantias da primeira infância no país. Ao discursar na cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que é um dever do Estado garantir as condições de vida às crianças brasileiras. Não tem uma fase mais importante na vida das pessoas do que os primeiros anos de vida. Todos os estudos já mostraram isso. São os primeiros anos da formação do cérebro, que uma criança precisa comer bem, que uma criança precisa brincar, que a criança precisa ser amada, precisa ser estimulada. Então, essa é a fase, é um dever do Estado brasileiro garantir as condições, direitos que está na Constituição brasileira a essas crianças brasileiras. Quando a gente investe na criança, está investindo na família,
está investindo nos seus pais, nas suas mães. A segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, fez referência à determinação constitucional de prioridade absoluta à infância ao justificar a homenagem aos escolhidos pelo Conselho Deliberativo. Estas pessoas são agraciadas pela Câmara dos Deputados por trabalhos prestados, por serviços prestados, por uma realidade que transformaram, por vidas que salvaram, por crianças que protegeram, por não se importarem quem é a criança, quem é a família, qual é a sua etnia, qual é a sua origem, mas cumprirem profundamente o espírito democrático e de integração que a Constituição de 88 nos lega e nos impõe. Todas as crianças e adolescentes são, para o Brasil, a prioridade absoluta. Foram agraciados nesta edição a Associação Beneficente Nossa Casa de Criciúma, em Santa Catarina, o juiz da cidade do Rio de Janeiro e criador do projeto Entregar de Forma Legal é Proteger, Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, a secretária de Proteção Social do Estado do Ceará, Onélia de Santana, a criadora do programa Família que Acolhe, Tereza Surita Guimarães de Boa Vista, em Roraima. Também foi condecorado o prefeito do município de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, Paulo Roberto Leite, que agradeceu a homenagem. Nesse momento, a emoção ela não pode deixar de existir, porque quando você trabalha visando as futuras gerações, e eu tenho certeza que todos os pares que aqui se encontram, todas as pessoas que estão sendo agraciadas, terão também essa mesma emoção. A emoção de poder dar a proteção, a emoção de saber que nós estamos preparando as futuras gerações. A Câmara aprovou a medida provisória que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320 em 1º de maio. No texto, que segue agora para o Senado, o relator, deputado Merlon Solano, incluiu uma política permanente de correção do mínimo, baseado no crescimento da economia. Numa fórmula em que o salário mínimo recebe a cada janeiro a inflação do ano apurada até novembro do ano anterior, mais o produto interno bruto de 2 anos antes do aumento do salário mínimo. Portanto, fica consagrada em lei que o presidente da República, a cada dezembro, baixa um decreto com base nesses indicadores da inflação mais o PIB, para termos uma política permanente de valorização do salário mínimo, que futuro governante só poderá alterar se tiver condições e coragem de mandar uma proposta de lei para esta casa. Pelas novas regras, em 2024, o valor do salário será de R$ 1.461. Para os anos seguintes, as estimativas são R$ 1.534 em 2025 e R$ 1.614 em 2026, considerando o crescimento do PIB em 2022 de 2,9%. Outra emenda incorporada nesta MP faz a correção da tabela do imposto de renda, ampliando a faixa de isenção para R$ 2.112, podendo chegar a R$ 2.640 com os descontos previstos. Cálculos do governo apontam que isso vai gerar R$ 3.200 bilhões de perda de receitas em 2023. Para fazer frente à queda na arrecadação, uma emenda previa a cobrança de rendimentos no exterior de residentes no Brasil, mas ela foi retirada. O deputado gaúcho Pompeu de Matos protestou. Qual é o problema? O problema que aqui, elevando a tabela do imposto de renda, diminui a receita do imposto de renda. E compensa essa perda de receita com a cobrança das offshore. Só que na última hora o que estão fazendo? Estão tirando as offshore fora. Qual é a minha preocupação? Daqui a pouco seja vetada a tabela do imposto de renda, porque não tem suporte financeiro para aumentar a tabela. Segundo o líder do governo, deputado José Guimarães, a cobrança das chamadas offshore vai ser incluída em outra MP que será editada na semana que vem. O governo vai encaminhar
não vai juntar coisas, vai encaminhar uma medida provisória para que identifique a fonte da despesa que está sendo gerada pelo imposto de renda, essa redução da tabela, até segunda-feira vai encaminhar a medida provisória, porque aí não tem problema jurídico.